E hoje à tarde Deus deu essa palavra, pastor Paulo, pastor Júnior, no meu coração. Em Amós 6, ele fala assim, 4. Em 3 fala assim: vós que dilatais o dia mau, e vos chegais, lugar de violência, que dormis em camas de marfim. Fala assim, camas de marfim. E vos entendeis sobre os vossos leitos. Comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada. Que cantais ao som de alude. Inventais vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinho em taça, e vos unges mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que foram cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor a Jeová pela sua alma, o Senhor, Deus dos exércitos, tem abominação pela soberba de Jacó, aborreço os seus palácios. E acontecerá que, ficando o resto de 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, o que queima, para levar os ossos para fora da casa. Pastor, o que tem a ver? Quando Deus me deu essa palavra, pastor Paulo e pastor Júnior, sobre Gideão, sobre o ciclo, sobre repetição, Deus falou no meu coração. O que é idolatria? E eu quero fazer um convite nessa noite para você voltar para os pés do Senhor, para você se arrepender, pedir perdão diante de Deus. Quem é que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? É homens? A palavra de Deus fala, maldito o homem, porque o homem pode te decepcionar, ele pode te frustrar, sim ou não? Mas por que eu li Amós 6? A palavra Amós significa aquele que carrega o fardo. E a palavra fala idolatria. Amós acusa Israel de quebrar sua aliança. Semana passada nós tivemos um culto aqui de casais. Pastor Júnior ministrou sobre aliança. A aliança, ela não tem emenda, é a continuação. A minha pergunta nessa noite é: com quem você tem feito aliança? Que tipos de aliança? O que você tem feito? Com quem você tem se relacionado? Mas eu quero dizer para você, a Bíblia fala que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É só uma palavra que é de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, que só o Senhor é Deus. Às vezes no caminho da caminhada em Cristo Jesus, parece que você vai estar perdendo, para depois você ganhar. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, essa é uma promessa que Deus fez para mim e para você. O que é desânimo? O excesso da capacidade humana, é pela força. E se você andar pela sua força, a conta não vai fechar. Fala para a pessoa que está do seu lado, assim, a conta não vai fechar. Se for pela tua força, não vai fechar. E aqui ele continua falando, o que é idolatria? Que leva à injustiça e à soberba. Fala misericórdia. A palavra de Deus fala em Salmos 141, versículo 3. Esse é o desafio que eu vou colocar para você até o próximo culto. Ele fala assim, Senhor, coloca um guarda na minha boca. A palavra de Deus fala, palavras frívolas, pastor Júnior, e palavra inútil. Fala, naquele dia você vai ser absolvido, você vai ser julgado, a palavra de Deus fala. O que é palavra frívola, pastor? Palavra inútil. São palavras que você não agregou e não edificou a vida do outro. Você vai ter que prestar conta pelas suas palavras. Pastor, mas eu estava numa dificuldade. Mas por que você não aprendeu? Através da palavra de Deus, embaixo de uma direção. O que eu quero compartilhar com você nessa noite, você não tem entendimento do que eu estou falando. O que o temor de Deus faz com a minha vida e com a sua vida? Deus nos guarda, te protege, guarda a tua entrada, guarda a tua saída. De quantos carros Deus tem te livrado de carro desgovernado? Quantos aqui, não sei se é só comigo, que às vezes você está dirigindo e às vezes parece que vem uma impressão de um carro que vem em alta velocidade para bater no seu. É só comigo que acontece isso? Sim ou não? Quantas vezes já aconteceu com isso? Parece que vem uma força. Quantas vezes Deus tem dado sinal para mim e para você? E Deus, por você estar aqui nessa noite, eu glorifico a Deus pela sua vida. Porque você está aqui nessa noite, Deus vai guardar a tua casa e a tua saída, sabe? Guardar os teus filhos, os teus netos. A palavra de Amós estava falando justamente
de uma palavra de correção, que o povo entrou na soberba, começou a andar em injustiça, entrando num campo de idolatria novamente. O que é idolatria? Deus tem falado muito comigo, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quantos aqui estão prontos para você desconstruir isso? Porque se você está vivendo um ciclo, existe repetição de história. E onde tem repetição de história, tem maldição. E maldição só sai com jejum, palavra e oração. Vou repetir. Como que eu sei que tem maldição, pastor? Quem está de fora. Quem está de fora sabe. E às vezes as pessoas estão te chamando, fazendo um convite. Fala para você. Quando tem repetição de história, tem maldição. E a maldição, ela só sai com jejum, palavra e oração. E aqui você vai estar aqui nessa noite, vai dar hora de sono mesmo, porque nós estamos ministrando da palavra de Deus. Mas nós estamos falando de um Deus que cura, que salva e liberta. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui, pastor Paulo? Que Jesus falou, Deus falou assim, aqueles que dormem em camas de marfim. E aqui ele fala assim, ó. O que é camas de marfim? Tudo aquilo que é algo prazeroso, algo de extremamente valor. Porque era usado como uma joia. Mas eles tinham a cama de marfim como um luxo. São pessoas que vivem pelo luxo. Pastor, então quer dizer que um homem de Deus não vai viver pelo luxo? Sim, não estou falando isso. O que Deus tem feito na sua vida? Você tem invertido as prioridades? Porque tudo isso aí vai passar. Sim ou não? Mas a palavra de Deus não vai passar. E aqui ele continua falando. Como que você tem vivido a sua vida? É uma vida de injustiça? As pessoas têm agido com injustiça sobre você? Às vezes, quantas pessoas a gente conhece que são soberbas? Quantas pessoas você conhece que é soberbo? Mas a palavra de Deus fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Soberbo é a fala da pessoa, a arrogância da pessoa. E às vezes, o que a gente é mais importante de tudo isso, que eu já estou finalizando, querido, para você entender. A Bíblia fala, como camas de marfim, a Bíblia fala que a justiça de Deus ia chegar sobre eles. Hoje, eu e você, nós estamos aqui, passando cada um por uma situação. Mas Deus sabe até onde Ele pode permitir. A luta, a adversidade na minha vida e na sua vida. Mas no final, como homem de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Celso. Essa é a certeza. Existe o homem de Deus e o homem de negócios. Qual que é a certeza como homem de Deus? Que toda luta vai passar. E nós vamos cantar o hino da vitória, sim ou não? Então você tem que começar a glorificar. Você tem que ter um posicionamento em Cristo Jesus. Sair, sabe, de uma situação de mediocridade, aquele que vive na média. Escuta o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Deus te escolheu. Homens, para fazer a diferença lá na tua casa, na tua família. Deus mostra que tem homens aqui nessa noite que tem um chamado. Tem um posicionamento que Deus está te esperando. Um lugar que Deus quer te honrar, para te exaltar. Que para cada dia de vergonha haverá dupla honra na sua vida. A palavra de Deus fala aquilo que os olhos não viram, não chegou no ouvido do homem. Sabe, não posso imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você. E nós temos que sair desse lugar de vítima, homens. Nós temos que se posicionar, porque o dia mal vem. Mas nós entendemos que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não volta vazia. O que eu quero falar para você é que esses dias Deus me deu uma palavra, uma direção de uma pessoa, e eu deixei para depois para poder falar. Escuta o que eu estou falando para vocês. Falei, depois eu faço, porque daí a gente inverte, pastor Paulo, as prioridades, pastor Júnior. Ah, mas eu sou pastor. Ah, Deus fala comigo. Ah, só porque eu sou pastor? Não, você é o pastor lá da tua casa. Você tem uma igreja lá na tua casa. Quero dizer algo para você aqui nessa noite, querido. Quem é pai aqui, quem é mãe? Quando o diabo quer envergonhar um homem, uma mulher, pastor Júnior, ele toca nos filhos. E cabe eu e você, como homens de Deus, como pai, você declarar o poder de Cristo Jesus lá na sua casa. Sabe, você começar a declarar assim, ó, Senhor, eu vou andar de cabeça erguida. Começa a profetizar. Começa a declarar o poder de Cristo Jesus, querido. E aqui ele continua falando, agindo em justiça. Em Provérbios 15:3, a palavra de Deus fala, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ah, mas eu tenho andado, levado a vida, parece que está só acontecendo. Em Provérbios 15:3, a Bíblia fala assim, pastor Paulo. Os olhos do Senhor, anota esse versículo aí no seu celular, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ah, mas eu estou lá no meu trabalho. Você é a carta viva?
Querido, vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Você pode pensar: ah, pastor, o senhor está sendo duro. Não, eu estou falando algo para que a gente possa fazer uma avaliação, recalcular a rota. Será se eu trabalhasse junto com você, você seria a carta viva? Você me ganharia para Cristo Jesus? Você tem declarado o poder de Cristo Jesus? As pessoas sabem que você é de Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Serve para mim também, querido, dia após dia. Porque como o Rony iniciou aqui, nós temos nossas demandas, tem as dificuldades, as adversidades. Mas e como homem de Deus? Como que nós temos se posicionado?